Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are? That's the commitment we made. That's the commitment we made. We are not, look, here's the situation. Essa não foi a primeira vez que Biden afirmou que os Estados Unidos estão dispostos a defender Taiwan caso a China tente reunificá-la. Por outro lado, o Partido Comunista Chinês não esconde as suas intenções. Recuperar a ilha de Taiwan é um dever histórico, e essa tarefa, nas palavras de Xi Jinping, 祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。 Apesar da sua grande vantagem militar sobre Taiwan, a República Popular da China deve considerar no seu cálculo estratégico uma possível interferência internacional. Em 2021, um instituto americano especializado em estudos de não proliferação de armas nucleares compartilhou essa imagem. Ao que parece, esses pontos indicam silos de mísseis que estão sendo construídos pelo governo chinês. Instalações subterrâneas que servem para o armazenamento e lançamento de mísseis balísticos intercontinentais. They are building the capability to execute any plausible nuclear employment strategy, the last brick in the wall of a military capable of coercion. Enquanto a China garante que a reunificação de Taiwan é apenas uma questão de tempo, os Estados Unidos afirmam que sairão em defesa da ilha caso sua autonomia seja ameaçada. Mas para além das promessas e tentativas de intimidação, qual é a verdadeira chance de uma guerra entre as duas nações? Até o final do século XIX, Taiwan pertencia à dinastia Qing, o último governo imperial da China. Mas em 1895, após ser derrotada pelo Japão na Primeira Guerra Sino-Japonesa, o Império Japonês ganhou domínio sobre Formosa, como era conhecida a ilha de Taiwan. Poucos anos depois, em 1912, a última dinastia imperial deu lugar à República da China, que queria recuperar o controle sobre o território perdido. Mas foi somente meio século depois, em 1945, que o Japão foi obrigado a devolver a ilha após a sua rendição na Segunda Guerra Mundial. At the end of hostilities in 1945, Taiwan once again became part of Chinese territory under terms of the Cairo Conference of 1943. Nesse mesmo período, a República da China passava por uma guerra civil. De um lado, o Partido Nacionalista Kuomintang, comandado por Chiang Kai-shek, o então governante do país. Do outro, o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung. De 1945 a 1949, o Kuomintang passou a perder terreno para o exército comunista, levando à fuga de Chiang Kai-shek e as forças nacionalistas para Taiwan. A partir da retirada dos líderes da República da China, o Partido Comunista proclamou no continente a República Popular da China. Após a divisão dos dois regimes, Taiwan foi amplamente apoiada pela comunidade internacional. E ainda com o objetivo de se consagrar como a única China, o país recebeu uma importante assistência dos Estados Unidos no seu desenvolvimento militar. Additional military supplies were sent to Taiwan and the offshore islands to counter the strong communist buildup on the mainland. Mas a mudança no quadro político mundial diante dos acontecimentos da Guerra Fria alterou profundamente o curso das relações internacionais. Em 1979, a ameaça soviética levou os Estados Unidos a se aproximar e reconhecer diplomaticamente o governo comunista chinês como a única China, ao mesmo tempo em que relações não oficiais foram mantidas com o governo de Taiwan. Com o passar dos anos, Taiwan se transformou em uma democracia autônoma com eleições e constituição próprias. Atuando como um importante polo de alta tecnologia no mundo, a população da ilha se considera politicamente independente da China continental. Mas o fato de o governo chinês encarar a ilha como um território rebelde e o maior obstáculo para o rejuvenescimento da nação não deixa dúvidas de que a reunificação é apenas uma questão de tempo. 孙中山先生说过，统一是中国全体国民的希望，能够统一，全国人民便享福；不能统一，便要受害。 Apesar das ameaças, o governo chinês diz que pretende agir pacificamente. Nos últimos 15 anos,
o relacionamento entre os dois lados do estreito experimentou uma considerável estabilidade. Nesse período, a estratégia chinesa foi reforçar seus laços econômicos e culturais com a ilha. Mas mais recentemente, essa abordagem tem guinado para uma provocativa demonstração de poder militar. Dê uma olhada nesse mapa. Ele mostra a zona de identificação da defesa aérea de Taiwan. Na prática, qualquer aeronave que adentre esses limites sem a devida identificação é considerada uma invasora do espaço aéreo nacional. E nos últimos meses, o exército chinês passou a realizar invasões regulares nessa região. É uma forma de dizer que, para a China, esse espaço é inexistente. Esse gráfico mostra o número total de incursões registradas nos últimos 20 meses. Nesse período, a entrada de aviões militares chineses aconteceu cerca de 1.613 vezes. Depois de anos de modernização militar, a China possui hoje as melhores condições para uma tentativa de reunificação. Mas a maior ameaça ao sonho chinês está no possível envolvimento de uma potência nuclear no conflito. O posicionamento dos Estados Unidos em relação a Taiwan é um dos responsáveis pelo aumento da tensão na região. Apesar de reconhecer formalmente a soberania da China continental, Washington continua estreitando os laços com Taipei. Mas em linhas gerais, um confronto direto não vai acontecer a menos que a China dê o primeiro passo. O governo comunista conta com uma lei que obriga o Estado a investir não pacificamente contra Taiwan caso as tentativas diplomáticas tenham se esgotado. Mas para isso, Beijing precisa confiar que o seu exército será capaz de conquistar a ilha rapidamente e de preferência antes dos Estados Unidos conseguirem reagir. De acordo com análises de estrategistas militares, uma ofensiva contra Taiwan é esperada para se concentrar em um curto período de tempo. Um relatório do Departamento de Defesa norte-americano levantou a possibilidade da China utilizar mísseis de alta precisão para neutralizar alvos importantes e dificultar uma resposta taiwanesa. A partir de então, a extensa cadeia de portos da costa chinesa seria capaz de lançar uma operação anfíbia com grande vantagem de tempo em relação a qualquer resposta estrangeira. Um outro cenário sugere a possibilidade da China primeiro anunciar a expansão da sua jurisdição sobre Taiwan. Por meio de um cerco, as autoridades chinesas poderiam exigir das companhias aéreas e marítimas de todo o mundo uma aprovação oficial de Beijing para acessar portos e aeroportos da ilha. Além do controle do abastecimento de suprimentos e energia, qualquer força internacional que buscasse oferecer assistência a Taiwan estaria invadindo o território chinês. E assim, qualquer ataque seria justificado. Se as forças americanas decidirem defender Taiwan apenas com o envio de armamentos, isso vai passar para o governo chinês a percepção de que os Estados Unidos não estão dispostos a entrar diretamente na guerra. Mas por outro lado, caso decidam realizar ataques a alvos militares no mar e no continente, as chances de uma escalada no conflito se tornam muito maiores. Em resposta, a China poderia buscar a neutralização de navios americanos presentes na região e de alvos estratégicos da base americana na ilha de Guam, elevando drasticamente o grau do conflito. I just want to make China understand that we are not going to step back. 台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。 O elemento central da estratégia do governo Biden é fazer a China temer as consequências de uma invasão total a Taiwan. Na configuração atual, dos 10 maiores parceiros comerciais da China, 8 são democracias, sendo os Estados Unidos o principal importador de produtos do país. Dessa forma, o risco de sofrer com um isolamento internacional e com a aplicação de sanções coordenadas representariam uma grave ameaça ao crescimento econômico chinês. Mas por outro lado, nenhum desses países reconhecem formalmente Taiwan como um estado soberano. Isso torna factível a possibilidade de não estarem dispostos a sacrificar seu status econômico em benefício de uma pequena ilha do Indo-Pacífico. Numa comparação de força militar, a superioridade do exército americano ainda se destaca. O país possui 15 vezes mais ogivas nucleares do que a China, e mesmo diante do aparente desenvolvimento nuclear do Estado comunista, essa superioridade ainda se mantém. Mas como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia já demonstrou, nada disso tem efeito se os Estados Unidos temerem a possibilidade do conflito se tornar um verdadeiro confronto nuclear. E esse pode ser o ponto de virada para uma investida da China sobre Taiwan.
War in Ukraine. Nuclear forces on high alert. President Putin has ordered Russia's strategic nuclear forces to be placed on high alert. O envolvimento dos Estados Unidos em defesa da Ucrânia deixou claro um aspecto. O país não está disposto a se engajar numa guerra onde existe o risco de uma escalada até o confronto nuclear. Além disso, a opinião pública tem um peso importante nessa equação. Diante de uma potencial ameaça à segurança nacional, grande parte da população americana estaria muito menos disposta a apoiar uma intervenção em defesa de Taiwan. Em 2021, a China testou um míssil hipersônico que pegou de surpresa a inteligência norte-americana. Uma demonstração de que, mesmo em inferioridade numérica, seu alcance e poder destrutivo podem levar os Estados Unidos a reagir cautelosamente. Nesse cenário, a forma mais efetiva de deter uma invasão a Taiwan seria convencer os líderes chineses de que uma unificação armada custaria o rejuvenescimento da China. Mas isso não poderia ser feito isoladamente. Uma coalizão entre países dispostos a coordenar respostas econômicas, políticas e militares teria muito mais chance de contrabalancear a assimetria de poder nessa disputa. Até lá, o estudo de estratégias para diferentes cenários vai guiar as tomadas de decisão diante dos preparativos para um conflito em eminência.